Nós vamos aqui no primeiro comecinho do que o senhor, quando o senhor começou a escrever. O senhor começou assim, ó. Eu estava pensando no olhar da moça, né? Achei o olhar dela profundo, eu queria escrever alguma coisa para a moça. Quando eu peguei a caneta, que eu achei que eu ia escrever para a moça, essas coisas que começou a vir na minha cabeça. Saiu isso aqui, ó. Saiu isso aí. Então o senhor começou escrevendo assim, ó. Mais uma vez eu tô aqui com o borracheiro e eu acho que o propósito desse canal saiu no meio dos trilhos, né? Tudo começou comigo, na verdade. Eu sempre fui muito curioso com a vida, com, sabe, da criação de Deus, e sempre fui muito de ir na igreja. Mas as coisas que eu ouvia nas igrejas, e até por pesquisas minhas, não me satisfaziam muito. Então eu sempre ficava vago, algumas coisas vagas, parecia que não tinha muita lógica na minha cabeça. Então, a quem que você vai fazer as perguntas mais inquietantes da sua mente? Geralmente você vai aonde? Você vai no seu pai, né? Ô pai, por que é isso? Por que é aquilo? Nós somos pai e filho, mas eu não fui criado junto dele. Ele separou da minha mãe, eu era muito pequeno e tal, mas sempre tive contato com ele. Então eu ia em outra cidade para perguntar a ele as coisas, para saber se ele tinha respostas. E para minha surpresa, sempre que eu trazia alguma pergunta para ele, as respostas dele faziam muito mais lógica para mim do que pastores e esses caras mais graduados que ficavam tentando explicar as coisas, falavam muito bem e tal, mas quando ele me explicava, eu me sentia muito mais satisfeito. E sempre a nossa conversa evoluía. Tipo assim, a gente começava com uma dúvida e aquilo ia se estendendo. E eu achava muito bonito a forma como ele conduzia essa conversa. Como ele me esclarecia e deixava a coisa mais ampla e mais bonita. De um tempo para cá, eu venho pensando o seguinte: e se a gente trouxesse esses bate-papos que a gente costuma ter para a internet? Porque se me ajudava muito, se esclarecia muita coisa ficava mais lógico para mim, outras pessoas também pode ser. Porque tem muita gente que busca entender alguma coisa e não encontra nas igrejas, ou não encontra onde ela vai buscar, né? Na parte científica, né? Nos gurus, não encontra, assim como eu não encontrava. A ideia do canal aqui era meio que um podcast, né? Em um desses bate-papos nossos, eu trouxe uma dúvida para ele porque eu vi algo diferente no céu. E pensei, quem sabe ele também não viu alguma coisa diferente? E conversei com ele, ele me contou que tinha visto. Só que esse assunto acabou. Nessa época que ele me contou, a gente nem imaginava que a gente ia fazer vídeo. Contudo, saiu esse caso aí do Mike Leão, que no princípio dessa história do Mike Leão, estava muito assim, estava parecendo que era verdade mesmo. Eu não posso afirmar que é verdade ou que é mentira, mas aqueles primeiros vídeos ali mexeu com todo mundo, viralizou na internet. E como saiu o vídeo, eu fui atrás dele para saber se o que apareceu no vídeo do Mike Leão foi o mesmo que ele tinha visto. Então ele contou a história de novo, a gente postou aqui, isso deu uma certa curiosidade nas pessoas, né? E o que que acontece? Há muitos anos que ele escreve. Ele escreve. E eu quis saber
se ele começou a escrever antes ou depois do avistamento que ele teve, da experiência que ele teve lá na mata, que ele viu e tal. E as pessoas começaram a ficar muito curiosas com o que ele escreveu. Aqui tem uma parte só. Mas eu acho que as pessoas estão muito na expectativa de o que tem aqui seja informações trazidas de outros planetas ou trazidas de outros seres para você ter escrevido. Talvez as pessoas fiquem até decepcionadas, né? Ou não. O senhor acha que o senhor foi abduzido? O senhor já respondeu. Mas eu queria que você respondesse de novo. Da forma que eu entendo, quando as pessoas falam, foi abduzido, o que eu entendo pela palavra abduzido? Eu entendo, não sei se é a palavra correta não, o jeito correto não, mas eu entendo que assim, ser abduzido é o quê? É uma nave qualquer, um extraterrestre, chega aqui, capturar uma pessoa, levar para a máquina, levar para a nave deles e fazer experiência e implantar alguma coisa na pessoa e depois devolver a pessoa, né? E daí a pessoa começar a falar coisa do outro mundo, uma coisa mais ou menos assim. Isso aconteceu comigo? Não. Teve nada disso. Olhando aí, eu cheguei, vi a luz. Para mim, 100% real. Ponto. Daí um tempo, começou a vir coisas na minha cabeça e eu comecei a escrever. Agora eu vou tentar explicar que coisa que veio na minha cabeça. E baseado em quê? Antes do senhor falar, é porque tem uma pergunta aqui que você já vai responder ela. É do Wagner Silva. Ele deixou nos comentários a seguinte, olha a mensagem que ele mandou pra gente. Boa tarde, não sei seu nome, mas assisti todos os vídeos de vocês. Tenho uma dúvida. Pergunta pro seu pai se antes de ele ter esse contato com essa luz, se ele já tinha todo esse conhecimento, ou se depois desse contato ele passou a ter esse conhecimento, porque ele viu todos os vídeos. Então ele notou que você tem um certo conhecimento mesmo, através daqueles vídeos que a gente fez. Ele quer saber se antes dessa luz que o senhor viu, se o senhor já tinha esse conhecimento, ou se o senhor veio a ter esse conhecimento depois. Com toda sinceridade, eu jamais vim aqui mentir. Esse conhecimento que eu passei a descrever, eu nunca tive ele. Nunca. Mas eu tinha uma vaga ideia relacionada à coisa que meus irmãos mais velhos conversavam, que eles ficavam falando sobre espiritualidade, às vezes sobre essa seita lá do Oriente, Buda, e não sei mais quem. E eu gostava, eu não entendia nada, mas ficava ali sentadinho no canto e tal. Com o passar do tempo, eu até andei lendo os livros que falam sobre espiritualidade. Aí eu também fui em muita igreja, essas presbiteriana, né? É mais relacionado aos evangélicos. Né? Também ia. E não fui numa igreja, não. Fui em várias. Também fui na igreja católica. Mas eu também comecei a ler sobre essas obras de Chico Xavier e várias coisas mais ou menos. Porque, na verdade, eu sempre também gostei. Sempre teve aquela vontade interior de saber sobre as coisas. Eu lia uma coisinha aqui, lia outra ali.
E as coisas quando você lia, fazia sentido? As coisas que eu lia, na verdade, só despertavam mais curiosidade em mim. Porque sempre algo na minha cabeça estava faltando algo. Então, eu cheguei a ler. E eu cheguei a ler um livro, nunca mais esqueci o nome do autor, chama Pedro Baldi. Ele escreveu uma coisa mais próxima que começou a despertar mais curiosidade em mim. Ele escreve um negócio mais ou menos assim, que Deus criou tudo perfeito. Dá um nome até de sistema. Sistema perfeito. Aí ele fala um monte de coisa lá e fala que uma parte do sistema decaiu. Aí aqui já não bagunçou minha cabeça. Na minha cabeça, mas isso não está certo. Porque se Deus criou o perfeito, todo mundo é perfeito. Por que caiu essa uma parte? Eu não lembro mais nada do livro. Mas resumindo, depois até veio na minha cabeça, gente, será que ele não está querendo justificar? Porque se Deus é perfeito, tudo tem que ser perfeito. Porque o perfeito não pode criar o imperfeito. Agora eu estou começando a falar. Olha lá. Agora, antes de continuar a falar, eu quero dizer o seguinte, que tudo que eu estiver falando aqui já é baseado nas coisas que eu escrevi. Hoje eu falo desse jeito, porque hoje eu tenho uma visão bem abrangente sobre essas coisas. Ou seja, então assim, nesse período, igual o Wagner Segundo te perguntou, então antes do avistamento que você teve, você não tinha esse conhecimento todo? Não. Ou você já estava construindo esse Não, aos poucos? eu não estava construindo nada. É como você pega você vai lá na igreja, querendo saber, né, das coisas do interior, das coisas da alma. Aí o padre vai rezar a missa, lê um trecho da Bíblia. Aquilo você acha bonito e tal, mas se você for analisar aquilo, você não precisa nem analisar. Porque é um trecho aqui, é um trecho ali. Então, eu sabia, não. Porque eu estou falando de interligar as coisas. Interligar. Fazer que uma coisa tenha sentido diante de outra. Então, hoje em dia, tudo que eu vou falar, eu já falo assim. Então, Deus é perfeito? Eu li muitas vezes na Bíblia. Deus é perfeito? É. É o início e fim? É. Está tudo contínuo em Deus? Tá. Mas, então, e o que nós vemos como imperfeito? Tem gente que faz tanta maldade, igual um Hitler da vida, né? Esses caras meio doidos aí, faz tanta merda. Aí eu penso, mas onde é que está a perfeição de Deus nisso? Mas isso, essas ideias, começou depois que eu escrevi. Porque antes era aquele negócio, você vê um pedacinho ali, você não liga, com o tempo, aquela ânsia interior. Porque também dá um vazio na gente. Bebe, brinca, casa, namora, com tudo isso vai de festa. Mas às vezes quando dá tipo uma depressão, que você nem sabe de onde que veio aquilo, tipo um vazio interior. Então, o meu normal era isso. Eu sentia essas depressões de vez em quando, sem motivo aparente, e ler uma coisinha aqui, outra ali. Aí depois, quando do nada, eu falo do nada, porque eu não estava pensando no assunto, eu consegui, como eu já falei, eu estava pensando no olhar de uma moça, que eu achei profundo. Eu dei uma vontade de escrever para aquela menina, falar alguma coisa que eu achei o olhar dela bonito, aquelas coisas de... E a partir daí você foi só expandindo. Aí me deu vontade de escrever. Eu fui, não tinha papel, eu olhei no chão, vi um pedaço de papel de pão, eu tinha caneta, comecei achando que eu ia escrever para a moça. E tomou outra proporção. Aí já comecei assim, a mente é nada mais, nada menos que um profundo campo de forças. Forças essas que movimentando.
Aí eu fui percebendo que não tinha, que eu não estava escrevendo para a moça. Eita. Aí, Eu não estava escrevendo. engraçado que você não falou, quando você me contou o caso lá na mata, tem vídeo aqui, se você não sabe o que a gente tá falando, vou deixar um card aqui, você vê aí o caso que ele conta do avistamento, que você vai entender onde a gente tá. No dia que o senhor me levou lá no local. Antes de começar, deixa eu concluir aqui, porque a resposta do rapaz, aquele rapaz da O pergunta, Wagner Silva. Wagner Silva. Não, eu posso dizer com toda sinceridade que eu não tinha o conhecimento que eu passei a ter depois que eu comecei a escrever. Você chega perto de uma pessoa comum do dia a dia, que eu sempre fui uma pessoa comum, você pega e começa a falar, vamos supor, de um salmo, de uma parte da Bíblia, vai escutar, vai achar bonito, vai até comentar, mas ficou por ali. Certo, então vou organizar aqui, porque você está falando que não tinha esse conhecimento antes de você começar a escrever. Ele pergunta se você não tinha esse conhecimento antes de você ter contato com a luz que você narrou, que você conta a história da experiência, certo? Mas o que acontece? Você começou a escrever depois que você viu a luz. Depois que eu vi a luz. Mas você não fala hora nenhuma, inclusive no dia que você me levou lá, você não fala que você foi abduzido. Você até falou em um vídeo que nunca tinha pensado por esse lado. Justamente. Que foi depois da luz que você começou a escrever. Eu falei que depois que eu vi aquilo, antes de eu escrever, que eu vi aquilo, inclusive me deu até muito medo eu sair correndo, né? Que depois que ficou no cano da cabeça, nem pensar naquilo, nem nada. E depois não comecei a escrever. Só que quando você chegou lá, me trazendo isso, Mike, tal, nós fizemos um vídeo, aí eu tô assim, com certo receio das pessoas achar que eu esteja falando que eu vi um ser extraterrestre, um OVNI. Eu não falei isso. Sim. Eu narrei o que eu vi. Então, eu poderia dizer, usando de uma mentira, eu poderia dizer o que eu vou dizer aqui agora. Mas que, na verdade, não seria uma mentira minha. Seria como se fosse uma metáfora. Então, eu poderia dizer assim, eu fui abduzido pela luz azul do sol da noite escura, que me levaram não em naves espaciais, mas me levaram através de vozes que ecoam do infinito. Eu posso falar isso? Sabe o que eu posso falar? Sobre essa metáfora? Por quê? Porque eu, como se diz, do nada eu comecei a escrever sobre os assuntos profundos mesmo. Sobre a vida, sobre o universo, sobre Deus, o porquê do comportamento do homem. Depois, com o tempo que eu fui ler a Bíblia, eu vi que está tudo relacionado dentro da Bíblia, mas não da forma que o pessoal explica a Bíblia. Com outra visão. Com outra visão. Não estou falando que o jeito que usou aquelas outras pessoas, padre, Pastor? teólogo, pastor, qualquer um deles, que eles falam errado. Eu estou falando que eu vejo de uma forma mais interligada, mais profunda, com muito mais sentido. Você vê de uma forma diferente. Diferente. Outro ponto de vista. Outro ponto de vista. Não está falando que estão errados. Não, mas você vê com outro ponto de vista. Não, porque até dentro do meu conhecimento, eu já cheguei à conclusão que ninguém está errado. Ninguém come. E o problema de falar isso de qualquer jeito é até meio perigoso. Eu já ouvi falar aqui. Na minha visão, ninguém comete erro. Né? Uhum.
Mas isso não quer dizer que a pessoa que os erros não tenha consequência. E o Paulo de Tarso mesmo disse, é na Bíblia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, todos os nossos atos têm consequência, tem. Mas, diante da visão do todo, tudo isso se encaixa como caminhar da humanidade. E por que muitas vezes nós cometemos muitos erros? Porque a nossa primeira sensação, antes do pensamento, primeira coisa que vem na nossa cabeça, não é pensamento, é uma sensação que está com nós 24 horas. É uma sensação. Essa sensação jorra na nossa mente. Aí o que acontece? O nosso pensamento pega essa sensação e interpreta essa sensação. Essa sensação, na verdade, é como se fosse o pensamento de Deus. Só coisa boa, só glória, só isso aqui. Aí, quando nós captamos essa sensação, nós temos que figurar, nós temos que dar sentido para essa sensação. Né? Então, nós podemos achar que é o desejo da felicidade, que é o desejo daquilo, que é vontade de viver feliz. As sensações, primeiro, são essas. Aí, quando nós entendemos que essa sensação é a necessidade do prazer, porque a felicidade é o prazer. Quando entendemos que é uma necessidade de sentir prazer, aí o nosso pensamento vai lá no nosso passado, onde nós já vivemos, que tem lá a nossa caminhada, nosso pensamento vai lá e vai ver o que para nós é o prazer. Então você vê, chega a primeira sensação, essa sensação, o nosso pensamento, porque você pode ver que o nosso pensamento não para não. O tempo todo nosso pensamento ali, como se tivesse alguém conversando com a gente. Aí nós captamos essa sensação nós interpretamos como prazer, de alegria, de viajar, quer dizer, a primeira sensação é a sensação de prazer. Aí nós vamos lá, gente, o que é o prazer para mim? Para mim é viajar. Ah, então eu quero viajar. Ah, para mim é comprar roupa, eu quero comprar roupa. Ah, para mim é ser bonito, então eu vou fazer plástico, não sei o que, não sei o que. Cada um interpreta segundo o que tem na sua psicologia, né? Aí, vamos supor, eu quero casar, eu ter família, o meu ideal, né? O que eu quero é ser feliz. Aí, eu caso. Só que às vezes, eu tô lá na moça lá, às vezes engano ela, eu gostei dela, eu vou arrumar um monte de mentirinha para atrair ela. Né? Quer dizer, já começou errado. Ou mesmo que eu gostava por amor, ela gosta de mim por amor, casamos e fazer minha expectativa. Só que com o tempo, o dia a dia vai mudando, tanto um quanto o outro. Vai aparecendo um monte de coisinha, às vezes situação difícil, tal. Aí um começa a reclamar com o outro, começa a brigar com o outro, né? Aí começa a desentender por quê. Porque sentimos que aquilo ali não é realmente o que a gente queria. Mas só que aí nós começamos a despertar o quê? Começamos a sentir, às vezes, raiva, às vezes ódio, às vezes ciúme, às vezes acha que a pessoa está desfazendo da gente. Aí a gente começa a usar outros tipos de pensamento. E aí, às vezes um agride o outro. Eu estou falando isso em todo setor da vida. Né? Você quer trabalhar no serviço, mas aí você começa a cansar muito, você começa a reclamar, o serviço dá pouco, não te dá o dinheiro que você acha que você merece, aí você começa a achar que é a culpa do patrão, aí nós começamos a arrumar um monte de desculpa, aí com isso nós vamos gerando um pensamento ruim e cometemos erro. Mas quanto mais a gente sofre nessa vida, tem um outro lado nosso que começa a se apresentar como remorso,
com arrependimento, né? E tudo que causa esse tipo de sentimento é justamente uma sensação inconsciente, que a gente nem sabe o que é isso. Mas o que é o arrependimento? Você nota uma falha sua, que você fez errado. Já é aquela sensação primeira que vai te mostrando que poderia ser bem melhor. Mas você vê que você não foi bom. Aí você começa a dar arrependimento, aí você começa a sentir sensação de Deus, vontade de acertar. Então, por mais que nós erramos, vem as consequências que faz sofrer, o sofrimento. Chega um ponto que ninguém suporta ele mais, a pessoa quer endireitar, e a vida dá aí essa oportunidade para todo mundo. Entendeu? Então, é mais ou menos essas coisas que eu comecei a entender. Né? Então, para mim escrever essas coisas, isso vinha na minha cabeça, às vezes, de uma forma muito grande, mas eu tinha que entender, escrever uma coisa, escrever outra. Então, tudo passou a fazer sentido. Agora, isso que eu estou falando aqui é um pedacinho, porque para poder explicar isso, tem que trabalhar dentro de outros pontos de vista, dentro de outras coisas. Agora eu achei interessante uma coisa aqui, né? Fica meio que essa expectativa se as coisas que você escreve pode ter sido intuídas ou inspiradas por outros seres de outros planetas. A verdade é essa, que o pessoal fica na expectativa que você está sendo que você possa ter sido inspirado por seres de outro planeta. A verdade é essa. Você hora nenhuma falou isso, né? Mas eu achei uma coisa curiosa. Nós vamos aqui num primeiro comecinho do que o senhor, quando o senhor começou a escrever. O senhor começou assim, ó. Eu estava pensando no olhar da moça, né? Achei o olhar dela profundo, eu queria escrever alguma coisa para a moça. Quando eu peguei a caneta, que eu achei que eu ia escrever para a moça, essas coisas que começaram a vir na minha cabeça. Saiu isso aqui, ó. Saiu isso aí. Olha onde eu quero chegar, ó. Então o senhor começou escrevendo assim, ó. A mente é nada mais, nada menos. A mente é nada mais, nada menos que um profundo campo de forças. Forças estas que movimentamos a todos os instantes inconscientemente, através dos movimentos e mais especificamente dos sentimentos. A alavanca mestra é o pensamento, que aciona com tremenda velocidade e facilidade. Pensamento este que, assim que sintonizado, faz com que sintonizemos forças interiores ou mentais com forças exteriores, capazes de levar o indivíduo a extremos de acordo com a capacidade de frequência ou zonas de afinidade. Aí que vem alguns exemplos. Mas interessante que o jeito que você começou a escrever é como, eu fico pensando assim, será que o que o senhor está vendo aqui não seja o ser que estava naquele objeto que você viu? Não seria ele te vendo? Olha o que você escreveu aqui, ó. Agora vamos imaginar o ser que estava lá naquela bola azul, te vendo lá embaixo, que você fala que você ficou paralisado. Aquele instante que você ficou paralisado ali, pode ter gerado isso aqui tudo na mente dele. E ele colapsou em você, porque olha aqui, imagina ele te vendo lá e pensando, né, coletando os dados e falando. A mente nada mais, ele te estudando. Como se ele estivesse analisando minha mente e me explicando ela. Ele analisando a sua mente e de alguma forma, toda essa análise que ele fez da vida através de você, você tenha também, sem querer, pegado esses dados, eles de certa forma passaram para você também, como um reflexo. Você está aí como se fosse tipo assim, uma troca. Ele me leu a mente, né? É isso que você está falando? É. Aí ele pegou e passou para mim o que ele leu na minha mente.
pode ser em forma de inspiração. Porque olha aqui como é que... Imagina o ser te vendo lá, paralisado na mata, você lá, ele de cima, curioso, vou fazer um check-up desse ser aqui. Aí ele fez toda uma análise e olha o que ele captou de você. O que ele estudou primeiro? Sua mente. A mente é nada mais, nada menos que um profundo campo de forças. Da onde que você tirou isso? Mas aqui tá o negócio, pá. O que eu escutar meus irmãos falar, o que eu achar, não tinha nada a ver com isso. Quem que fala isso? Eu não sei, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Por isso que eu tô falando. Aí, aquele negócio, eu ouvia sobre espiritualidade, como que as pessoas vivem aqui e morrem, e uns vão para o inferno, outros vão para o purgatório, uns são salvos, outros são condenados, mas nada disso. Eu lia, mas não lia e tal, e às vezes eu pensava, às vezes eu não pensava, né? Mas queria ter aquela sensação de querer saber, a mesma hora você não quer e tal, lá e pra lá e tal. Agora, para daí, você passar a mão numa caneta e comecei a escrever, isso aí eu não sabia. Então, como que isso? Isso não é meu. Então, Isso veio na minha cabeça. Aí, tem ligação com a luz azul, que agora eu gostei de falar luz azul. Porque eu expliquei. À noite, me pareceu um sol azul. iluminando a área onde você Sem tá. piscar, não piscava, não fazia nada, não tinha uma parte na escada, mas uma luz azul, de clarear. Então, eu posso até dar o nome a essas coisas que vem na minha cabeça de luz azul. Posso dar o nome de Jesus, posso dar o nome de... Vozes da luz azul. Porque isso que vem na minha cabeça, eu não ouço. É como você vê uma coisa, é difícil ficar assim fora do tempo. Não é como um pensamento, com uma imaginação. É até difícil escrever. É uma coisa que simplesmente vem. A gente vê, mas não parece que você está vendo com esse olho, parece que você está vendo de outra forma. Não sei, vendo assim com uma percepção, alguma coisa. Eu só sei que isso não podia estar na minha mente, é uma coisa que nunca passou pela minha mente, dessas formas. Aí, de repente, eu começo a escrever. Então, quer dizer, para mim, pode falar que eu fico inspirado, pode falar que eu tenho insight, né? Agora, se vê na minha cabeça, quem está trazendo? Eu não sei. Pode ser. Por isso que eu falei, que eu poderia dizer, né? Que eu fui levado ou abduzido pela luz azul do sol da noite, ou do sol da meia-noite, ou da noite escura, né? E que eu não fui levado por nave espacial nem nada, não. Que eu fui levado por vozes. Mas nem é voz Não, também. não é essa voz, é como se cada coisa falasse de si. Uma falasse do átomo, outro falasse como a matéria se forma, o porquê de uma coisa, o porquê de outra. Então vai juntando tudo e vai formando ideia. Só que eu nunca escrevi em linha reta. Pode ver que eu começo uma coisa, de repente pula para outra, e lá na frente vai interligando. Então, São gente, peças que aos poucos vão se encaixando. então, gente, se alguém imaginou ou esperava que eu fosse falar de ET, de cura milagrosa, sinto muito, mas vou ficar decepcionado. Mas olha aqui, talvez não, porque O assunto é muito gostoso, né? tudo é ponto de vista, né? As coisas que tem aqui, ó, eu tô pulando pra frente aqui, ó.
Mas o homem não é um corpo impensante, e sim uma centelha divina viva e consciente, pois quem tem vontade e liberdade de agir. Não, pois que tem vontade e liberdade de agir. Essa energia positiva não pode penetrar onde não há afinidade. E se o homem tem a capacidade, mesmo que inconsciente, deve ele próprio conquistar, adentrar e atrair essa positividade. É uma coisa assim que Isso aí, você tem que parar muito isso concentrado para entender o que está escrito. mas deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito de rádio ligado e já vi, não sei se é cartomante ou joga tarô, ou se é gente que faz espírito. Uma mulher que tinha um programa, e ela falava muito de mente positiva, mente negativa, mas ela falava dentro de um círculo muito fechado. Agora, isso que está escrito aqui, isso está interligado na nossa criação. Na nossa criação, como nós somos criados por Deus. Ela é criado por Deus. Como nós somos criados por Deus? Quem é Deus? Porque nós não temos uma matéria, corpo de matéria, ela morre, de onde que ela veio, para onde que ela vai, o que acontece, né? Então, tudo tem que interligar. Nós temos que ver aonde está Deus, quem é Deus. Não adianta você ficar falando em Deus, eu amo Deus, Deus é onipresente, ou onisciente, que eu nem sei o que é isso direito. Então, nós temos que, para nós falar de Deus, nós temos que entender quem é Deus, da onde surge Deus. E você fala disso aqui? Fala tudo. Inclusive, eu fiz assim mais ou menos um texto que fala sobre essas coisas, que é o vídeo que vai ser narrado. Então nós vamos pegar esse texto, pôr a narração nele. Por narração, quer ver, editar, né? Aham. Eu sei, no caso, né? Vou editar. Aí vai ficar bem explicadinho, bem explicadinho. Vai ser uma viagem fantástica. Porque lá não tem esse negócio, ele falou, ele disse, é assim, é assim. Não tem nada disso. Lá não está falando mal de ninguém, nem de ciência, nem de filosofia, nem de Jesus, está falando mal de ninguém. Ao contrário, lá nós pegamos uma parte de cada conhecimento trazido até hoje pelo homem, pela ciência, pelos filósofos, pelo místico, e pelo crente, pelo assassino, por todo mundo. Nós pegamos um pouquinho de cada um, vendo onde uma coisa liga com a outra, sem inventar, sem forçar nada. Tá, Tudo baseado no que o homem já sabe. tá. Então, ele tá fazendo esse texto e eu tô encarregado de editar esse texto. Então eu vou ter que ler com bastante atenção para me tentar fazer essa edição, colocar imagens para ficar o mais ilustrativo possível. E ele tem que ver o que eu fiz para ver se está certo. Mas beleza, agora deixa eu te falar uma coisa. Muita gente está curiosa, querendo ter acesso às coisas que você escreveu. Você acha que eu até passei com o carro na frente dos bois falando que eu ia trazer isso aqui, se o senhor permitisse e tal. Você acha que a gente pode, já conversei isso também com a sua irmã que passou a limpo, você acha que a gente pode transformar esses escritos em um audiobook ou em PDF, de forma que outras pessoas podem ter acesso? Ou a gente pode simplesmente aqui, ó, começar a ler e comentar sobre o que você escreveu? Porque você que escreveu. O que você quer fazer com isso? Mas isso aí, para que é uma forma mais entendível, para quem pega para ler, seria a mesma coisa da pessoa pegar o livro, botar a Bíblia, abre lá no meio, lê um pedaço. Depois
volta lá atrás 20 páginas e outro pedaço. Fica sem lá no entender. começo. Hein? Fica sem entender. Fica sem entender. Fica sem lógica. Fica sem entender. Então, se a gente... Então, eu acho que a melhor forma seria a gente ir comentando aos poucos sobre o que tem aí dentro. Certo. Né? E se a gente pode, por exemplo, ler uma parte aqui e comentar sobre o que está aqui? Você acha que funciona? Não funciona também, porque isso aqui, depois tem alguma coisa que fala sobre isso cá no meio. Eu abro qualquer lugar aqui, vamos supor que vocês não vão fazer isso, igual você está falando. Abre qualquer trecho aí, qualquer pedaço aí. Você quer que eu leia? É, um pedaço qualquer. A energia emanada de cada consciência de ser no lançamento começaria do 10, caindo até o 1. E começaria do 1 para retornar ao 10. Então perguntareis, não é do 0 ao 1? Se foram criados perfeitos e o seu limite máximo é o 10, no lançamento o começo seria no 10, devido que já existiam. Não entendi nada mesmo. Vai entender o que é isso aí. Não entendi nada. Pois é, agora abre outro pedaço qualquer. Puxa um pedaço aí, só um trechinho. Assim, tudo já existia dentro deste estado consciente. Porque este estado, o que é escrito aqui? Proveio? Que letra. Assim, tudo já existia dentro deste estado consciente. Porque este estado proveio de uma englobação que existia no Pai Deus. Por isso os filhos eram conscientes de serem perfeitos e inconscientes de não chegarem ao ser perfeito. A ser perfeito. Pula um pedaço. Não é difícil. Pula um pedacinho. Como é que eu vou fazer um tipo, começar a falar um troço aqui, para todo mundo vai ser sem pé, sem cabeça. Esses corpos sucessores necessitam da incubação da mente, que por ora está em nível inferior ao seu. E assim que atingir seu amadurecimento, se transplantará para si, lhe dando condições de movimentos e novos meios para sua atuação, também em busca de experiência. Ô, gente, estou lendo com dificuldade, é porque é escrito à mão. Por isso que eu estou lendo. Eu não preparei uma leitura antes. Aqui o certo seria eu ler primeiro para eu poder ler certinho para vocês. Está escrito à mão, como é que você fica lendo um negócio escrito à mão? Eu pedi para ler só porque as pessoas às vezes falam assim, manda um pedaço para mim, manda um pedaço para mim. Vai mandar o que ela não vai entender. E tem uma coisa, nem sei quantos anos não tem que eu escrevi não. Se eu for ler aí, para mim é tudo novo. Mas eu sei o que tem aí dentro. Né? Que tem tantos anos que eu não falo sobre essas coisas, então fica até difícil de falar. São praticamente 1.500 páginas, isso aqui, ó, complexo. É complexo, é difícil de entender. Isso é a mesma coisa de chegar um cientista aí, começar a botar aqui aquelas formas que eles fazem, aquelas equações, aquele monte de letra com Y, com W, com mais I, menos I, mais 1, e fecha um parede. Nós, olha, não entendemos nada não. Né? Não entendemos nada. Mas eles sabem o que eles estão falando. É assim que ele faz as descobertas dele lá e tal. Então você acha que se eu falar disso é mais fácil do que ler isso? Falar disso é muito mais fácil. Porque se a gente puxar um tema, a gente vai poder fazer uma volta nele. E o senhor vai deixar todo mundo curioso, então, Eu não vou não. de ler? Não, porque nós podemos fazer vários vídeos conversando,
Quem gostar do assunto acompanha. Simples demais, eu acho assim, né? Ô, gente, tô pelejando aqui com ele. Mas, Eu vou insistir uma última vez, ó. É ele que manda, né? Que, e se eu fizesse isso aqui, ó? Eu digitalizasse algum trecho aqui, até algum lugar aqui, fizesse, colocasse uma narração e fizesse um vídeo, um audiobook narrando uma parte. você faz. Para algumas pessoas ali ouvirem ou lerem e puderem comentar com nós o que está escrito aqui. Você pode tentar, ó. Pode tentar? Pode tentar, você faz aí e vê que dá, de repente dá certo, eu não sei, ó. Pode dar certo, quem sabe. Então, eu vou fazer isso. Ou um audiobook narrado, ou um PDF, e vou soltar aqui no YouTube e vocês lê, vocês tentam entender e traz as dúvidas aqui para nós. E aí ele se vira também de resolver as dúvidas de vocês aí. É porque para falar eu sou muito ruim, eu sei que eu sou muito ruim para falar, mas já para escrever, aí para mim é bem diferente. Vamos descobrir se o que está aqui veio de extraterrestre ou não. É, Vamos tentar descobrir. de repente você descobrir um monte de abobrinha dentro, né? De repente a pessoa fala, ih, só tem besteira, né? Hein? Porque tem muito aí pessoas da ciência que lê a Bíblia e falam assim, saber só tem besteira. Aí, quem tem um certo conhecimento da Bíblia, olha o que os cientistas falam do universo, aí só tem besteira lá. Né? Agora, o que eu faço, eu pego um, pego o outro, somos os dois e faço uma narração muito mais completa, muito mais profunda, muito mais entendível. Então nós vamos fazer uma série de vídeos aqui. Agora o canal vai tomar outra proporção. Vai tomar outra proporção. Nosso intuito era agora vai mudar um bocado. Eu quero continuar os nossos bate-papo igual nós estávamos fazendo. Mas eu vou trazer uma playlist do que está escrito aqui nessa primeira parte. Eu acho que é uns 10 desses aqui, né? Deve que? O caderno desse. Eu não sei nem quantos tem. É um monte. Eu dava lá para minha irmã, ela ia passando ali. Vou trazer essa primeira parte aqui em forma de playlist. E vamos tentar entender o que está aqui e perguntar para ele. E ele se vira. Se foi ele ou se foi extraterrestre, nós vamos descobrir quem está escrevendo isso aqui. Se é ele mesmo ou se foi inspirado para escrever isso aqui. E ou se tem abobrinha aqui dentro. Se tiver abobrinha aqui também, nós vamos falar na cara dele, ó, tu que você está escrevendo é abobrinha. Não, e se alguma pessoa quiser mandar alguma pergunta sobre algum assunto também, eu posso tentar. Mande suas perguntas, suas dúvidas, vamos ver como que se sai. E aguarde o próximo vídeo aí, que o vídeo está ficando muito longo. E difícil de entender o que nós estamos falando. Já está difícil de entender o que nós estamos falando. É muito difícil falar assim, sorteado, fala um pedacinho aqui, fala um pedacinho ali, fica tudo bagunçado. Ele foi abduzido ou não? O que você acha? Aquele momento que ele ficou paralisado, não conseguia mexer, não conseguia falar. Vocês acham que ele foi levado? Ou vocês acham que ele estava sendo estudado? E por ele ter percebido e ter reagido com essa luz azul que ele viu lá, quem sabe ele não recebeu flashes e tacou aqui. Quem sabe o que está aqui não é todo o estudo que fizeram da mente dele lá naquela mata. Porque se nós estudamos outros animais, nós fazemos todo um estudo sobre como os elefantes se comportam. Ele não estudava, vamos botar assim, ele não estudava a minha mente não, que a minha mente não tem 1% do que tem dentro não. É mais fácil você passar da mente deles para mim. Aí eu posso ter sido abduzido pela luz azul daquele sol da meia-noite. Mas abduzido por vozes
que ecoam do infinito, das estrelas, e chegam até a mim, cada uma falando uma coisa para ligar a outra. Da onde nascem as maravilhas da vida. De hoje nós jamais vamos novamente achar que nós somos um grão de areia perdido no infinito. É muito pelo contrário. Nós vamos descobrir a verdadeira essência que Jesus se referiu quando ele disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Foi Jesus que falou, está lá na Bíblia, lá nos Salmos aí. Jesus falou, eu disse. Jesus falou não. Era como se Deus estivesse falando, Deus falando. Não foi nada de Jesus, não. Foi como se Deus estivesse falando através do profeta. Não sei se é Ezequiel, vamos ver lá. Deus falando. Eu disse, sois Deus, sois todos filhos do Altíssimo. Então, essas coisas são as coisas mais profundas que eu já achei na minha vida, desde disso que eu escrevo. Está justamente aonde? Na Bíblia. Coincide com o que o senhor escreve. Tudo. Porém, não da forma que eles falam. O senhor escreve, não, o senhor escreveu. Não da forma que as religiões estão falando. Acha a profundidade de todas aquelas coisas. Esse livro é tão antigo que está me dando até alergia. Então uma coisa, e isso que eu estou falando, essas coisas, não é sobre Bíblia, não. Não vão vocês achar que eu estou aqui falando sobre Bíblia, não. Aqui fala do processo de todas as coisas que faz com que uma coisa depende da outra, que uma coisa ensina a outra, uma coisa cada vez mais se conscientiza e cada vez mais se expandindo rumo ao infinito, que nós chamamos de Deus. Você viu que o pessoal tá brigando comigo aí, que eu te interrompo muito, né? Mas eu queria deixar bem claro, pessoal, que eu não sou entrevistador. A gente é pessoa comum. A gente resolveu trazer isso, mas a gente nem sabe mexer direito com isso, não. Sabe? A gente está aprendendo junto, né? Eu tenho uma facilidade para editar vídeos e eu tento trazer essa facilidade, mas não sou profissional, não. Então, eu quero que você aí que está me assistindo, se você está curioso com as coisas que ele fala, com as coisas que ele escreveu, eu quero pedir a sua ajuda para você me ajudar a extrair o máximo dele. Pode me ajudar, pode mandar sua ideia, pode mandar sua dúvida, que aos pouquinhos a gente vai se entrosando aqui, a gente vai tocando o barco. E me perdoa às vezes eu interromper ele, é meu jeito, eu sou assim e não sei fazer o que eu estou fazendo. Eu estou tentando aproveitar e extrair o máximo dele. Então, me ajuda. E eu estou aprendendo a falar sobre essas coisas. Porque eu escrevia, chegava lá, lia para minha irmã, falava com ela, se vira. E quando eu comentava sobre essas coisas, era com ela. E já tem, sei lá, uns 10 anos, eu não escrevo, nem mal converso com ela, porque a mãe vizinha, isso é uma coisinha boba do dia a dia, não fico lá tocando esses assuntos. Quando eu falava mais é com você. E quando os colegas lá no dia a dia, lá algum chega, comentou sobre o assunto, eu vou conversando, quem gosta, aí o assunto vai estendendo. Mas só isso. Então, eu nem sei comentar direito. Eu tenho que aprender também. Ele com a caneta, ele é um monstro. Mas para falar, eu acho que fala até bem, mas ele acha que não tá bom. Mas o bom é que você não tá forçando. Não. Você tá sendo você, ué. E é isso que tem valor aqui para todo mundo. Nosso interesse nisso tudo é o bate-papo, é a ideia, fazer com que o assunto faça bem para todo mundo. Que um aprenda com o outro. Então, pessoal, me ajuda aí a extrair o máximo aqui, se você está curioso, se você está gostando. Se inscreve no canal, curte, deixa sua dúvida, deixa sua dica de como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor, tá? Ele não queria, ele não tinha interesse mais de estar falando essas coisas. De tanto eu insistir com ele
Pô, cara, você fala tanta coisa bonita, você escreveu muita coisa, e isso vai ficar guardado? Isso vai ficar juntando traça? Vão trazer isso aqui, porque pode ajudar outras pessoas, pode esclarecer outras pessoas. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima. E ó, tô contando com vocês me ajudarem, hein, a extrair o máximo dele aqui. Uma coisa eu posso adiantar. Hum. Quem ir acompanhando o que está escrito aí dentro, vai sentir a vida muito mais gostosa, vai apreciar mais a vida, vai saber se comportar mais dentro da vida, porque vai estar focada em coisas sublimes, coisa que realmente faz bem para a gente. E vai até deixar de ficar se importando com muita coisinha do dia a dia e vai procurar vou botar assim, ou prestar mais atenção nas coisas que realmente interessam. Porque uma coisa é verdade, quando a pessoa está doente, ou que ela tem a sensação da morte, ou que ela vê que o círculo está muito fechado para ela, uns entram em desespero, outros vão para o canto chorar, uns ajoelham e começam a pedir perdão a Deus, ou melhor, Senhor, me ajuda. Então, é bom ir se preparar para os momentos difíceis da vida. Porque é aí que a gente precisa ter equilíbrio. Ajuda demais na conta. Então é isso aí. Ajuda aí, pessoal. Tô contando com vocês, hein? Aí não é nada de nova religião não, viu, gente? Não tem nada a ver com nova religião. Igreja Universal do Rei dos Extraterrestres. Do Reino da Luz Azul. Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Até E mais. prometo que o próximo vídeo vai ser menos complexo. Tô brincando, não sei, talvez vai ser. Com Deus, pessoal. Falou! Até a próxima.